Vamos continuar nesse assunto absolutamente fundamental, como lembrou a Luciana. E para isso convidamos para conversar com vocês o Daniel Balaban, que é representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Daniel, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo, Luciana, é sempre um prazer conversar com vocês. Daniel, os dados são assustadores, não é? E fome não espera, como a gente costuma dizer. As pessoas precisam almoçar daqui a pouquinho, jantar à noite, né? Como é que a gente atende essas pessoas imediatamente, para além de políticas de longo prazo, da necessidade de recuperação do emprego, de recuperação de renda, discussão sobre Auxílio Brasil, se aumenta o Bolsa Família ou não? Como é que a gente dá almoço para essa gente toda hoje, janta para essa gente toda hoje? Esse é um momento de emergência e para momentos de emergência nós temos que fazer com que toda a sociedade se una para tentar ajudar essas pessoas que agora, nesse momento, não têm alimentos para si e para sua família. Então é importante, não somente, hoje nós temos organizações da sociedade civil entregando cestas básicas, alimentos, eu converso muito com eles porque nós ajudamos muito, igrejas, e hoje as filas cada vez são maiores, né? E eles não estão conseguindo mais atender toda a população que está necessitada, que está precisando de um prato de comida para sobreviver. Então agora seria também o momento de pessoas comuns que vejam, que saiam na rua, que vejam pessoas que estão passando essa dificuldade, que possam ajudar, que possam também complementar o apoio a essas pessoas para que elas tenham algum tipo de alimento, enquanto as políticas públicas ainda não fazem efeito. Daniel, queria a tua ajuda para entender quem está passando fome no Brasil. A gente sabe que boa parte de quem passa fome no Brasil está no campo. E, inclusive, a gente é um país de agronegócio, a gente tem orgulho de ser o país do agro, o agro sustenta o nosso PIB, mas as pessoas estão passando fome. Qual é o problema? É a falta de agricultura familiar? Quem são essas pessoas? Luciana, você conseguiu já tocar na resposta. A agricultura familiar no Brasil, ela contempla hoje praticamente 5 milhões de famílias. Se você colocar que cada família tem 5, 6 membros, dá 30 milhões de pessoas que são considerados agricultores familiares no Brasil. E esses agricultores familiares, eles são parte da solução, eles são os heróis quando eles estão produzindo, porque praticamente 70% do que nós, brasileiros, consumimos vem da agricultura familiar, não vem do agronegócio. O agronegócio ele é muito focado em exportações e em exportações de grãos. E exatamente o nome, é um negócio. Então ele exporta para quem paga mais. E hoje, com o dólar, né, quase 5,50, fica muito melhor você exportar essa produção, para eles é muito bom, do que colocar dentro no mercado interno, porque fica muito caro para o brasileiro pagar. E isso também gera uma inflação dos alimentos. Então, e hoje o agricultor familiar, ele também perdeu, ao longo dos últimos 5 anos, muitos dos recursos de políticas públicas. Eu vou dar um exemplo, o programa de aquisição de alimentos era extremamente importante para o agricultor familiar. Por quê? Porque ele fazia com que o Estado, né, comprasse alimentos diretamente do agricultor familiar, parte da sua produção, para políticas públicas, como hospitais públicos, como exército, como creches, e isso parou. O recurso que já foi mais de bilhão, hoje é menos de 10% do que já foi. Então, logicamente, é causa e efeito. Quando você corta, você vai sentir os efeitos oriundos desse corte em políticas públicas. Cisternas, que ajuda eles a captarem água da chuva, também o programa diminuiu consideravelmente nos últimos anos, e vários outros. Então, isso faz com que essa parte da população que poderia ser o herói nacional acabe sendo os mais prejudicados, e a fome também reina, porque eles não conseguem produzir, eles não conseguem ter acesso a sementes para poder fazer a sua produção, e também eles acabam passando fome. Então, grande parte da população que hoje passa fome no Brasil está no campo. Na cidade, a gente ainda tem ajuda dessas organizações que servem uma quentinha, que servem cestas básicas. Agora, no campo não tem um supermercado que ajude, não tem um comércio que ajude. O campo é quem produz tem, quem não produz não tem. Então, muitas vezes, essa população acaba sendo muito prejudicada.
Daniel, nós estamos, é claro que há quase uma década, aí ou com um crescimento muito baixo, ou com diminuição da potência da nossa economia, né? Desde 2013, pelo menos. Aí tem a pandemia no meio disso tudo, que piorou dramaticamente as nossas diferenças, né? As nossas desigualdades. Mas quando nós saímos do mapa da fome lá atrás, quem acompanha esse assunto um pouco mais à distância, mas com curiosidade por ele, interesse por ele, imaginava que nós pudéssemos ter construído um colchão social mínimo para permitir que quando as coisas piorassem ou não ocorressem da maneira como nós desejamos, geração de emprego, geração de renda, que esse colchão garantisse às pessoas alguma renda ou pelo menos 3 refeições por dia. A gente falhou nesse aspecto de deixar esse colchão um pouco mais confortável. Para alguns nem colchão tem, né? Pois é, Colombo, a sua pergunta é muito pertinente. Vamos lembrar, para a gente construir um prédio, leva meses ou até anos para construir um prédio. Fundação, tijolo a tijolo. Para destruir, às vezes em alguns dias. Bota dinamite e destrói. A destruição é sempre muito mais rápida. E isso acontece também com políticas públicas e com essa situação. Se os países nórdicos, se os países desenvolvidos hoje parassem de fazer políticas de transferência de renda, a fome também viria nesses países. O problema é que o Brasil parou de se preocupar com políticas sociais ao longo dos últimos anos. Teve outras preocupações, crise econômica, crise política, tudo ao mesmo tempo, e não se discutiu mais essa questão. E agora nós estamos colhendo aquilo que foi plantado. Então, quando você para de cuidar, não existe causa e efeito. Você para de fazer, você corta políticas, você diminui, acabou com os aumentos reais do salário mínimo, diminui outras, por isso tudo tem reflexos, e os reflexos estão sendo sentidos agora, ainda com a tempestade perfeita oriunda da pandemia, que também complicou ainda mais a situação, a inflação voltando, a crise econômica, quer dizer, tudo isso faz com que a gente tenha essa situação terrível que está sendo enfrentada agora, nesse momento, com esse número que foi apresentado, ainda é relacionado ao ano passado. E eu acredito, nós acreditamos, aqueles que acompanham, que esse número ainda é pior hoje em dia, né? Porque a situação piorou. Então você veja que tem que ser feito agora políticas e tem que ser tratado esse assunto com seriedade que ele exige, para que a gente não converse daqui a algum tempo e a situação muito pior ainda. Se nada for feito, não tem como, a situação vai piorar. Ironicamente, Daniel, você fala que a gente colhe o que foi plantado nos últimos anos e o que plantamos foi fome nos últimos anos, ou falta de políticas públicas que acabou com a fome como consequência. Muito obrigada, então, Daniel Balaban, que é representante do Brasil do Programa Mundial de Alimentos e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Muito obrigado, infelizmente você tem razão, mas eu ainda acredito que há solução, ainda há tempo, desde que nós comecemos a discutir esse tema com seriedade, as soluções estão aí. Até como diria Betinho, né? Quem tem fome tem pressa, então temos que correr bastante. Obrigada. Valeu, Daniel. Obrigado pela entrevista. Obrigado.